2 pessoas são presas dentro de um ônibus na Cachoeirinha com escopeta caseira e munição de uso restrito das Forças Armadas. Na Zona Oeste, 6 pessoas foram presas suspeitas de homicídios e tráfico de drogas. Cadastramento biométrico dos eleitores é realizado no interior do Amazonas. E ainda, boas ideias e poucos recursos. Os desafios da Feira de Tecnologia da FUCAP. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. 5 pessoas foram presas suspeitas da morte da líder comunitária na Zona Leste, em julho deste ano. Com a prisão, a polícia descobriu que o 6º envolvido na execução, o Alex Roque de Melo, é um dos 3 desaparecidos durante a abordagem policial no Grande Vitória. A líder comunitária Rosenira Soares Souza foi morta dentro de casa, depois que 7 pessoas invadiram a residência dela no bairro Gilberto Mestrinho, em julho deste ano. O esposo dela pediu para não matarem ela e o pessoal falaram para ele que não era nada com ele, que era só ela. Rosenira havia denunciado o tráfico de drogas na Zona Leste e se tornou alvo de um grupo de traficantes liderado por Ronaldo Maricaua, preso pela polícia em Roraima e trazido para Manaus nesta semana. Junto com Maricaua, a polícia prendeu também outros 4 integrantes da quadrilha responsável pela morte da líder comunitária. Entre eles estão Márcia Castelo e Alex Leandro dos Santos, conhecido como Alex Colombiano. Ele e outro jovem foram os responsáveis pelos 6 tiros que mataram a líder comunitária. A polícia confirmou que o outro atirador que matou a líder comunitária foi identificado como Alex Júlio Roque. Ele é um dos 3 jovens desaparecidos no bairro Grande Vitória há algumas semanas. Alex Júlio seria um dos maiores traficantes da Zona Leste de Manaus e responderia diretamente a Ronaldo Maricaua, que morava lá em Boa Vista. Maricaua, inclusive, teria sido um dos incentivadores dos protestos que aconteceram aqui em Manaus depois do desaparecimento dos jovens. Outra relação que existe entre o desaparecimento e o crime da líder comunitária é que Rita de Cássia, atendente de caixa, é irmã de outras 2 pessoas que foram presas hoje. Frank Helles Castro e Wilson Castro são irmãos de Rita de Cássia. Wilson guardou a arma usada por Alex Roque para matar a líder comunitária. Hoje, com a prisão de 5 suspeitos, a polícia revelou também um detalhe que pode ter sido motivo do desaparecimento de Alex Roque e dos outros 2 jovens. Conversas telefônicas entre Maricaua e Alex mostram que o chefe da quadrilha autorizou que ele executasse policiais. Só que a falada é assim, ó, ele tinha ido embora, ele voltou. Aí ontem, eles tinham pagantes todos lá, pegou 2 meninos nossos lá, apontou a arma na casa do menino. Resolve? Pode resolver? Resolvi um outro, vou resolver outro hoje, pronto. De acordo com a polícia, eles estavam se referindo a um dos policiais que atuam nas proximidades do Grande Vitória. O delegado de homicídios confirmou que o grupo ameaçou 3 policiais, entre eles o aspirante Luiz Ramos, preso ontem, suspeito pelo desaparecimento de Alex, Rita e do motoqueiro Everton Marinho. Tudo leva a crer que, de fato, a abordagem foi feita em cima do Alex, já por conta das ameaças que ele proferia contra um dos aspirantes que está preso. Veja, o Alex Júlio Roque de Melo, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo. É um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. É tido como 02 dessa associação, dessa organização criminosa voltada pelo tráfico de drogas. Este vídeo mostra a última vez em que os jovens foram vistos. Eles foram levados por uma guarnição da 4ª SICOM e depois sumiram. Como um dos policiais foi ameaçado por Alex, a suspeita é de que esse pode ter sido o motivo da abordagem dos PMs aos jovens. Mesmo sabendo das ameaças, as autoridades policiais insistem em afirmar que os militares não poderiam ter agido contra a lei. Por mais que o Alex não fosse ou não seja nenhum santo,
nenhuma outra conduta, nenhum desvio de conduta praticado por agentes do Estado é admitida, a razão pela qual os policiais militares estão sendo investigados. Não estamos imputando nenhum tipo de responsabilidade aos policiais militares, estamos apurando. A prisão é temporária, né? Deve ser prorrogada temporariamente, pelo menos daqueles que estão sendo têm algum tipo de envolvimento, e nós vamos checar. Um rapaz foi preso e um adolescente apreendido no início da tarde de hoje com uma escopeta caseira e munição de uso restrito das Forças Armadas. A suspeita é que eles cometeriam um assalto a ônibus. Mais informações com o repórter Emanuel Cardoso. A dupla estava dentro de um ônibus executivo e os passageiros desconfiaram do comportamento dos dois e alertaram a polícia. O cobrador do coletivo chegou a descer do ônibus e interceptou uma viatura da Polícia Militar. A perseguição começou no centro da cidade e a detenção aconteceu na 7 de setembro, esquina com a Avenida Castelo Branco, já no bairro da Cachoeirinha. Foram detidos o Ângelo Emanuel Souza de Andrade, de 19 anos, e um menor de 17 anos. Que se encontravam com uma bolsa verde. Os mesmos, dentro da bolsa tinha alguns pertences como um boné verde, um relógio e no interior dela uma arma caseira com cano de 12, e no interior do cano da 12 tinha um local para ser alojado um projétil de 5,56, que é um calibre de uso restrito às Forças Armadas. Os dois suspeitos foram trazidos aqui para o 24º DIP. O maior de idade, o Ângelo Emanuel, vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O menor, encaminhado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Uma operação da Polícia Civil na zona oeste da cidade prendeu 7 pessoas envolvidas com crimes como tráfico de drogas e homicídios. A ação foi em cumprimento de mandados de busca, prisão e apreensão. A operação aconteceu nos bairros Santo Antônio e Vila da Prata, todos dois na zona oeste da cidade. A Polícia Civil, nesse primeiro bairro, no Santo Antônio, ela conseguiu cumprir mandados de prisão por homicídio dos gêmeos Franklin Teles de Menezes e Joaquim Teles de Menezes. Ao chegar no local, a polícia também se deparou com uma quantidade de drogas e percebeu que lá funcionava também um ponto para o tráfico. E aí foi presa a mãe desses gêmeos, delegado. Exatamente, foi exatamente esse o contexto que nós nos deparamos no momento do cumprimento dos mandados de prisão, onde, embora os gêmeos tenham tentado empreender fuga, rapidamente foram contidos pela equipe policial e, em prosseguimento, tendo-se em conta que havia drogas no imóvel, os 3 gêmeos e a respectiva genitora foram flagranteados pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. Durante a operação, a polícia foi até o bairro Vila da Prata, onde lá também tinha informação de um outro ponto onde era vendido entorpecentes. E aí lá foi presa uma família inteira. Isso, em continuidade à nossa missão, a equipe policial do 21º DIP se deslocou até o imóvel, situado no Beco da Prata, e lá se deparou com a quantidade de droga, dinheiro, né, a balança de precisão e alguns materiais para o fabrico de drogas, preparo, embalagem também. Em vista disso, os 4 cidadãos referidos foram flagranteados pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também guarda e material para o fabrico de drogas. Ok, obrigado pelas informações. Márcio Paz Barreto para o A Crítica na TV. Câmeras de vigilância registraram um roubo a uma loja de conveniência que fica na rua 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade. Segundo a dona do estabelecimento, um dos bandidos entrou primeiro, se passando por cliente. Na sequência, outro comparsa anuncia o assalto. A dupla levou celulares, dinheiro e joias. 2 corpos foram encontrados em um carro na Avenida Itaúba, na Zona Leste, ontem à noite. Os homens estavam com mãos e pés amarrados. Um deles foi identificado como sendo o frentista Eucivânio Custódio Santos, de 32 anos. O outro segue sem identificação. Segundo a polícia, junto de um corpo tinha uma folha de papelão com ameaças. Rafael da Silva Oliveira, de 21 anos, foi preso, suspeito de roubo em uma escola na Zona Leste. Ele é foragido do sistema semiaberto. Segundo a polícia, Rafael invadiu uma escola no bairro Tancredo Neves, armado com uma faca, e levou pertences de professores.
Ele foi preso em casa com celulares e um relógio. A polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de participarem de uma quadrilha que enviava drogas de Manaus para o Rio de Janeiro e para São Paulo. 2 deles foram capturados em um condomínio de luxo na zona Centro-Sul. A Thea Morel tem os detalhes. A Operação Rede foi uma operação feita em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui em Manaus e também com a Polinter no Rio de Janeiro. Lá foram presos 17 pessoas e aqui, esses 3 aqui, um deles é o Gerry Alves dos Santos. Ele tem 41 anos e é conhecido como Beira. A Animere Roque Dantas é mulher do Gerry, morava com ele. E o outro é o Reginaldo Rodrigues Silva, que veio de Mato Grosso, era foragido da justiça de lá e a polícia acredita que ele estava aqui para transportar drogas aqui de Manaus até o Rio de Janeiro e São Paulo. Nós identificamos que essa droga ela é proveniente da Colômbia, ela passa por Tabatinga, de Tabatinga ela vai para Manacapuru ou Iranduba, de lá ela é colocada em veículos com fundo falso e esse veículo transporta para Manaus, pega a BR-319 e é dividido aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa organização criminosa foi desarticulada pela polícia, depois de 6 meses de investigação. E um detalhe curioso é que o Gerry e a Anne, eles estavam morando em apartamentos de luxo daqui. Ele estava sob benefício de prisão domiciliar. Inclusive, quando lá chegamos, encontramos a tornozeleira eletrônica que ele utilizava, fora, ele tinha arrancado essa tornozeleira e ficava transitando por vários locais da cidade. E lá encontramos diversos livros contábeis, diversas fotos, apreendemos material eletrônico, como notebook, tablet, que comprovam que eles comercializavam e enviavam essas drogas para o Rio de Janeiro. Eles não vão ficar presos aqui em Manaus, não. Eles vão ser levados para o município do Rio de Janeiro, justamente porque eles fazem parte dessa rede de tráfico. Municípios do interior do estado estão recebendo ações de conscientização ambiental promovidas pelo IPAAM. A campanha quer combater as queimadas no Amazonas e, para isso, busca sensibilizar a população para reduzir os focos de incêndios. Quem explica melhor para a gente sobre essa ação é o repórter Emanuel Cardoso. Boa noite, Emanuel. A gente sabe que nessa época do ano a temperatura é mais amena, mas mesmo assim é importante evitar as queimadas e a fumaça, que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente. Como é que está sendo feito esse trabalho do IPAAM no interior do Amazonas? Já é possível apontar algum resultado? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, Amanda, o nome da campanha é Diga Não ao Fogo, você também é responsável, realizada pelo IPAAM e por outros órgãos envolvidos com o meio ambiente. O objetivo, como você falou, é esse, justamente os focos de calor para evitar as queimadas e, consequentemente, a fumaça que manchou o céu do nosso estado no ano passado. Essa campanha já foi realizada, já foi levada para 20 municípios do interior do estado, envolvendo mais de 8.000 famílias. É realizado palestras com a comunidade, abordagens com distribuição de material informativo. Os técnicos também utilizam os meios de comunicação destas cidades para envolver a comunidade. Outro fator que faz parte dessa campanha também é a divulgação dos números de denúncia. Então, denúncias de queimadas no interior do estado devem ser feitas para a Gerência de Fiscalização do IPAAM. O número é 2123-6715. Denúncias para queimadas e focos de incêndio em Manaus, na área metropolitana, deve ser feito para a SEMAS e para o Corpo de Bombeiros. 0800 092 2000 e 193 do Corpo de Bombeiros. E, Amanda, já tem um exemplo positivo, que é o município de Uarini, onde mais de 200 hectares de mandioca foram plantados utilizando uma técnica alternativa de adubo da terra que dispensa a utilização do fogo. Uarini, então, é um exemplo para as outras demais cidades do nosso estado. Amanda. É verdade, Emanuel, dá sim para plantar sem precisar desmatar queimando o terreno. E é isso que o IPAAM está querendo fazer, Muito obrigada pelas informações. Fica por aí, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você sobre outro assunto. E veja a seguir, Tribunal de Justiça manda o governo reintegrar os 320 agentes de endemias demitidos em junho do ano passado. E os temporários demitidos da Suzam fazem uma nova manifestação. Alguns dizem que estão com salários atrasados há 6 meses. Os detalhes já já.